E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma resolução, tá? De um problema que caiu no Enem de 2019, tá? Essa questão foi retirada do caderno de provas azul de Ciências da Natureza. Foi a questão de número 102, tá bom? Então vamos ler o enunciado e aos poucos a gente vai construir nossa linha de raciocínio aqui de como resolver, tá bom? Então vamos lá. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, K, e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Gente, o que ele está já definindo aí é uma lei que a gente chama de lei de Fourier para a transmissão de calor, né, para o fluxo de calor, que já a gente vai colocar aqui na apresentação, mas ele já deu todo o caminho norte para o aluno, qual é a ferramenta que vai ser utilizada para resolver o problema. Enfim, vamos continuar. A fim de avaliar a qualidade dos recipientes A de dimensões 40 por 40 por 40 centímetros e B 60 por 40 por 40 centímetros de face de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas, que ele chamou de Ka, né, para o recipiente A, e Kb para o recipiente B. Para isso, suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes. Então, quando ela fala assim, abre os recipientes, dá a entender que recipientes são o quê? São todos fechados, tá? Enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifique a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão, Ka sobre Kb, né, das condutividades térmicas, é mais próxima de quanto, tá bom? Então, para começar esse problema, a gente está se deparando aqui com o recipiente A, não é? Que tem dimensões 40 por 40 por 40, tá bom? Então, vou definir aí um cubo, né? Um cubo azul, tá? Vou chamar de recipiente A. Um recipiente B, coloquei de rosa aí já tem um formato mais de um paralelepípedo, né? Que tem uma altura aí, coloquei a altura como se de 60 centímetros, mas isso não vai interferir se vai ser altura, se é largura, se é comprimento, isso não interfere, tá bom? Outro ponto importante que ele falou no problema é que elas possuem que é a mesma espessura, tá bom? E ele quer saber no final de tudo quem é a razão entre as condutividades térmicas de A e de B, tá bom, gente? Bem, como eu acabei de falar, o texto ele já dá um norte para o aluno sobre qual é a ferramenta matemática que ele vai utilizar para resolver esse problema, né? Bem, a gente sabe que o fato de ter gelo dentro dos recipientes quer dizer que vou ter um ambiente mais frio dentro do recipiente e um ambiente mais aquecido fora do recipiente. Então, vai haver um fluxo de calor, né? Uma movimentação de energia do meio externo para o meio interno. Mas para que esse fluxo de calor chegue ao gelo, ele tem que passar pelas paredes que contêm os recipientes. Lembrando que o recipiente é todo fechado, tá bom? Bem, a taxa com que esse gelo vai derreter vai depender justamente do fluxo de calor capaz de atravessar cada recipiente desse. Como ela quer saber as condutividades também são diferentes, quer dizer que os fluxos de calor em um recipiente e em outro vai ser diferente, tá bom? Então, matematicamente, o fluxo de calor, né, definido por Fourier, é dado pela seguinte expressão, ó. Φ, essa letra grega φ, quer dizer fluxo de calor, define como fluxo de calor, é a quantidade de calor que atravessa um condutor em um certo intervalo de tempo. Tzinho aí é ter de tempo, tá bom? Isso seria a fórmula geral do fluxo de calor. Mas o Fourier, ele veio colocar outras características do condutor que influenciam esse fluxo. Então, ele diz que o fluxo de calor vai ser igual a K, que é a condutividade térmica, né? É o quão conduz o material, o calor, a área, né, do condutor, ΔT seria a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno, dividido pela espessura da parede, tá bom? Então tá aí o fluxo de calor segundo Fourier, tá? E se você perceber, tudo que está escrito aí nessa equação
está dizendo lá no enunciado, tá bom, gente? Então, aí seria a nossa ferramenta de trabalho. Então, qual é o problema desse problema? O problema desse problema é que esses materiais, esses objetos, eles possuem várias faces. Então, o calor ele vai atravessar não por uma única face, mas por todas as faces. Esse é o X da questão. Então, prosseguindo, a gente vai ver que o recipiente A ele tem 6 faces iguais, de 40 por 40 centímetros, totalizando, então, uma área para cada face de 1.600 centímetros quadrados. Lembrando que para calcular a área é só multiplicar base vezes altura. 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Isso é a área de uma face. Só que o recipiente tem quantas? 6 faces. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O fluxo no recipiente A é igual a Ka vezes área, vezes diferença de temperatura, sobre a espessura. O que eu fiz agora? Você percebe que, como são 6 áreas iguais, então vamos ter 6 fluxos, vamos pensar assim. Vou ter fluxo passando pelas 6 áreas. Então, eu peguei a definição do fluxo de calor e multipliquei por um fator 6, né? Porque serão 6 faces, 6 caminhos por onde o calor pode entrar no recipiente. Tá bom? 6 vezes Ka, a área de cada face é de quanto? 1.600, então no lugar da área eu coloquei 1.600. ΔT eu não tenho essa informação e a espessura eu também não tenho essa informação. Então, cheguei à conclusão de que o fluxo de calor em todo o cubo, em todo o recipiente A, é de 9.600 Ka ΔT sobre E. Tá? Isso seria o fluxo de calor do recipiente A. Lembrando que esse fator 6 aqui é porque são 6 faces que compõem o cubo. Eu tenho fluxo de calor entrando em todas as faces. Tudo bem? Continuando, vamos fazer essa mesma linha de raciocínio para o recipiente B, tá? Só que para o recipiente B, eu não tenho todas as faces iguais. Se você perceber lá no início, ele vai ter duas faces de 40 por 40, que é a parte da base e a parte de cima, né? Vamos dizer assim, a base e a tampa são iguais de 40 por 40, só que a lateral é de 40 por 60. Então, vamos ter duas faces de 40 por 40, que é a base e a tampa, né? E as 4 faces laterais, que é de 40 por 60. Tudo bem? Esse aí é o problema do recipiente B. Então, vamos ter uma área para cada face superior e inferior de 1.600 centímetros quadrados e uma área de 2.400 centímetros quadrados para cada face lateral. Tudo bem? Então, vamos ter fluxo de calor em todas essas faces. Lembre-se que o fluxo de calor depende da área. Então, vamos ter um fluxo diferente nas paredes laterais, diferente das paredes inferior e superior. Então, pegando o mesmo gancho, vamos perceber o seguinte, ó, que o fluxo de B vai ser 2 vezes o fluxo para uma área de 1.600, porque são 2 faces, mais 4 vezes um fluxo de calor para uma área de quanto? De 2.400. Então, esses dois correspondem às 2 faces de 40 por 40, dando uma área de 1.600, e esse 4 corresponde às 4 faces de 40 por 60, onde cada uma vai dar quanto? 2.400. Tudo bem? Tranquilo? Então, vai ser uma soma, porque está havendo uma soma de fluxo em todas as faces. Então, vou multiplicar 1.600 vezes 2, vai dar 3.200, vezes KB ΔT sobre E, mais 4 vezes 2.400, que é 9.600, KB ΔT sobre E. Somando esses dois termos, vamos ter para o recipiente B um fluxo total de quanto? De 12.800 KB multiplicado por ΔT sobre E. Tudo bem? Então, está aí definido os fluxos do recipiente A e o fluxo do recipiente B, considerando todas as faces que compõem ele. Voltando para o enunciado, vocês vão ver o seguinte. Então, colocando aqui, só para não esquecer os valores dos fluxos de A e de B, existe um ponto muito importante que você não pode esquecer nesse problema, que é essa parte final aí, ó. Verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu no recipiente A. Gente, então a gente pode chegar à seguinte conclusão, olha. Se no B fundiu mais gelo, é porque o fluxo lá foi o quê? Foi maior. E se ele fundiu justamente o dobro, é porque o fluxo foi o dobro. Então, o fluxo no recipiente B é o dobro do recipiente A. Lembrando que
A massa com que o gelo vai derreter é diretamente proporcional ao calor que eu estou adicionando ele. Lembra de calor latente? Quantidade de calor latente? Q igual a ml, L de fusão. Perceba que o Q, que é a quantidade de calor, é proporcional à massa. Se eu vou conseguir derreter o dobro da massa, porque eu consegui o quê? O dobro de calor. Em caso aqui, nesse caso específico, o dobro do fluxo. Então, olha, tá aí a parte chave da gente. 2 vezes o fluxo de A vai ser igual ao fluxo de B. Para melhor dizendo, leia ao contrário. O fluxo de B é o dobro do fluxo de A, porque em B eu vou conseguir derreter o dobro da massa de gelo. Tá bom, gente? Sabendo disso, os valores do fluxo de A e de B nós já sabemos. É substituir em cada parte dessa, tá bom? Multiplicando 2 vezes 9.600 vai dar 19.200. O que acontece? A diferença de temperatura em ambos os recipientes é a mesma, tá? Então, eu tenho o mesmo gelo dentro e o ambiente fora. Então, a diferença de temperatura para ambos os recipientes é a mesma. A espessura é a mesma. Então, essa fração do lado direito e do lado esquerdo eu vou cortar e vai sobrar somente essa relação aqui. Como ele quer saber quem é Ka sobre Kb, então o Kb está multiplicando, vou passar dividindo. E o 19.200 está multiplicando, vou passar o quê? Dividindo. Olha como vai ficar. Depois que você dividir 12.800 por 19.200, você pode cortar os zeros para facilitar a sua vida, você vai ver um valor aproximado de 0,66666, que você pode aproximar isso para 0,67. Então, a razão entre os coeficientes, condutividades térmicas do recipiente A e do recipiente B é de 0,67. A alternativa B é a alternativa correta. Beleza, gente? Então, tá aí mais um probleminha do Enem 2019. Nossa meta é resolver toda a prova 2019. É uma questão que não é tão tranquila, tá? Requer uma interpretação matemática bem interessante, tem que ter cuidado, tá? E que envolve um conceito que sempre cai em qualquer prova do Enem, que é a parte de termologia, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aí teu like, segue o canal, segue nosso perfil do Instagram e estamos aqui para ajudar mais uma vez a tua caminhada rumo à universidade, ok? Um abraço para todo mundo, até a próxima.